Fala aí, boleiros do YouTube! Aqui mais um giro de notícias no canal Guanabara Esportes. Vamos falar de tudo hoje. Tudo sobre o derby que aconteceu entre Palmeiras e Corinthians. Teve pênalti perdido pelo Estevão. Hugo se redimindo, que é um grande pegador de pênalti. E muito mais. Tudo no giro de notícias que você vai ver nesse vídeo agora. Então, roda a vinheta! Bom, então, começando pelo derby, Corinthians e Palmeiras, que terminou no jogo de 1-1, mas que poderia ter sido um placar elástico da parte do Palmeiras, que o Palmeiras jogou muito bem, né? Apesar de ter acontecido tudo nesse dia, né? Choveu, alagou o campo, teve atraso no reinício do jogo, teve tudo de direito. E isso não impediu do Palmeiras fazer um bom jogo dele. O Corinthians, dentro da sua estratégia também, fez o jogo dele, tinha que ser feito. Yuri Alberto expulso tolamente, né? Pelo amor de Deus, Yuri Alberto, hein? Pô, o cara já maduro já, meu irmão. O cara conseguiu tomar 2 cartões amarelos chutando a bandeirinha e simulando uma falta ridícula. Aquela falta ali foi ridícula, hein, Yuri Alberto? Pô, pelo amor de Deus, né, filhão? Pô, parecia que tava nadando ali mesmo no campo, hein? Foi horrível, foi ridículo aqui. E isso atrapalhou um pouco dos planos do Corinthians, né? Aí teve que se retrair, teve que se defender mais ainda. E nesse meio termo teve um pênalti que o Estevão desperdiçou, ele mesmo que teve o pênalti marcado, né, em cima dele. O Estevão é diferenciado pra caramba, né, cara? Ele é um cara fenomenal. Entendeu? Bagunçou ali a zaga do Corinthians. Deu o pênalti pro Palmeiras, mas que bateu mal, né? Vamos ser sinceros, ele bateu mal o pênalti. O Hugo foi bem, ele é um pegador de pênalti, entendeu? Desde a época do Flamengo. Mas foi um jogo bom, entendeu? Para ambas as partes. Foi um gosto meio amargo pro Palmeiras, né? Porque jogou melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians saiu com um sabor de vitória, né? Praticamente, né? Com aquele empate ali dentro do Allianz Parque. O Estevão, mesmo perdendo o pênalti, ele tem muito crédito, o garoto joga muita bola, ele vai destruir no Chelsea quando ele for lá pro meio do ano, lá depois do Mundial. Creio que ele vai fazer muito sucesso no Chelsea. O garoto é muito diferenciado. E agora vamos falar do Botafogo, é o fogão aí, ó, na área. Sem técnico, praticamente. Pô, pelo tempo, acho que o Botafogo já deveria ter um técnico anunciado. John Textor, focado mais no Lyon, né, do que no próprio Botafogo, em salvar as dívidas do Lyon, né, porque senão ele pode ser rebaixado do campeonato francês. E tem os anúncios, né, do Arthur, o Henderson vai vir no meio da temporada, e do Juan Cruz, os novos reforços aí do Botafogo, mas também meio time do Botafogo foi embora. Aí não há quem aguente, né? Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar aí do Botafogo. Estão falando aí, especulando em Roberto Mancini, Tite. Será? Bom, do Arthur Jorge para esses dois aí que estão sendo especulados, né? E teve também o André Jardine nesse bolo, né, de especulações. Se bem que o Jardine não foi nem especulação, foi um fato real que aconteceu, mas ele acabou preferindo ficar no México mesmo, lá no América do México. Lá ele já foi campeão diversas vezes, tá num time consolidado. O Botafogo perdeu muitos jogadores, entendeu? Perdeu o Almada, perdeu o Luiz Henrique pro Zenit. O Almada foi pro Lyon da França, da holding do Textor, né? A principal holding dele. E o Botafogo tá vendo navios, né? Tá aí meio que sem rumo, né? Nesse começo de temporada, né? Já perdeu pro Flamengo a Supercopa, entendeu? Foi humilhado praticamente lá em Belém do Pará.
na final, entendeu? O técnico do Botafogo tá meio que perdido ali, né? O atual técnico, né? E não sei aonde vai parar esse time do Botafogo, não. Vai ter que melhorar o elenco, vai ter que trazer um técnico de respeito para poder repetir a façanha de 2024. Porque senão vai passar um perrengue. O time do Botafogo tem qualidades para se reerguer, para melhorar, mas só depende do dono, né? John Textor. Então, isso tudo vai depender dos próximos capítulos. Isso aí já tá virando uma novela já, né? Essa história de técnico. Aí estão cogitando Tite. Bom, e agora vamos falar do Gerson, capitão rubro-negro aí. O seu Marcão, né, o agente dele, o pai do jogador, afirmou que teve uma proposta do Zenit, da Rússia, e cobrou uma valorização ao seu filho, né, o Gerson, né. E em meios de veículos afirmaram que o Gerson não teve nenhuma sondagem do Zenit e de clube nenhum, né, nessa janela, né, e até agora ficou só na especulação mesmo, mas o seu Marcão tá pedindo uma valorização ao seu filho, né. E eu vou te falar, acho justo a valorização pro Gerson, né, grande jogador, entendeu? Quando ele veio pro Flamengo, ele não veio bem, pra ser sincero, ele não veio bem, mas ele melhorou muito na questão emocional dele, técnica, física, tática. Pô, o Gerson melhorou muito, não é à toa que tá na seleção brasileira, e pra mim é um dos titulares da seleção brasileira, entendeu? Desbancando até mesmo o Lucas Paquetá, que joga bem no West Ham, mas na seleção pesa um pouco, né, pra ele, né? Então, vamos ver, né, o capítulo dessas próximas novelas aí. Eu acho que a prioridade maior do Flamengo tem que ser a renovação do Eric Pulgar, entendeu? Que o contrato dele tá para vencer agora em 2025, né? O Gerson ainda tem mais alguns anos, né, de contrato com o Flamengo. E creio que dá para esticar um pouco a corda da questão do Gerson. Ele merece a valorização, mas tem prioridades maiores do que a renovação do Gerson atualmente. Por exemplo, a do Eric Pulgar, né? Que é um excelente jogador, o pilar ali de primeiro volante ali, né? Apesar de tomar muito cartão amarelo, mas é um dos jogadores ali que sustenta ali entre a zaga e o ataque ali do Flamengo. Agora vamos falar do Wesley, lateral direito do Flamengo. Moleque estava sendo muito criticado no começo da carreira dele, né? Pela própria torcida e pela imprensa, mas ele conseguiu dar a volta por cima e tá jogando muita bola, né, o Wesley, né? Tá na mira de Dorival Júnior, da seleção brasileira, e já teve várias ofertas aí nessa janela mesmo, como o do Zenit, sondagens aí, né, de Manchester United, mas nada oficial, né, só o do Zenit mesmo, mas o jogador não quis ir e o clube também não quis liberar agora. Ele praticamente deve ser vendido no meio do ano, depois do Super Mundial. Creio que o Flamengo não vai conseguir segurar ele por muitos anos, que é um excelente jogador, está cobiçado no mercado, entendeu? No começo ele teve a oportunidade de ir pro futebol italiano, antes do futebol italiano teve a oportunidade para o Barcelona, mas não se concretizou. Como ele teve uma virada de chave, né, incrível, né? O moleque era muito criticado, agora ele está sendo exaltado por todo mundo, e até cogitado em seleção brasileira ele está sendo. E eu vou te falar, não duvido dele ser convocado não, tá? Não duvido, porque o futebol brasileiro está escasso em laterais, tanto na esquerda e tanto na direita. Entendeu? Porque a lateral direita era composto por Danilo, que atualmente é zagueiro do Flamengo. Entendeu? E ainda não convenceu a lateral direita da seleção brasileira. E creio que pelo que o Wesley está jogando, ele merece ser convocado, pelo menos para fazer um teste. Entendeu? Se ele for bem, mantém. Simples.
O moleque é bom de bola, melhorou muito. E é um dos jogadores que eu acho que vai sair para a Europa no meio do ano. Depois do Super Mundial, lógico. Mas vai fortalecendo o Flamengo aí nesse início de Campeonato Carioca, o início de Copa do Brasil e Brasileirão e o Super Mundial também. Bom, e agora vamos falar do novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Foi apresentado aí pelo Cruzeiro, o técnico português, né? Que seu trabalho anterior foi no Al Ain, que vai disputar até o Mundial de Clubes. Ele herdou o posto, estava livre no mercado e vai dirigir o comando do Cabuloso nesse começo de temporada aí de Campeonato Mineiro. E é um técnico que eu particularmente gosto. Acompanhei um pouco da trajetória dele lá no Mônaco, na época que tinha Mbappé e companhia. Era um time leve de se ver. Mas aí depois disso ele preferiu se aventurar no mundo árabe, né? Para ganhar dinheiro, né? Praticamente, né? E rodou o mundo da bola e até parar no Cruzeiro. Até pouco tempo ele estava sendo cobiçado por alguns clubes brasileiros. Até mesmo o próprio Flamengo, né? Um dos clubes brasileiros que ele estava sendo cobiçado para poder dirigir o comando, né? Mas nada oficial, nada concreto. Agora está comandando o Cruzeiro, que vai ter as companhias de Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Cássio e companhia. Se vai dar certo, não sei. Não sei realmente, porque esse time do Cruzeiro montou um time bom por nomes, mas os jogadores que estão no clube, tecnicamente, saiu abaixo, né, dos seus clubes atuais, né? O Gabriel saiu mal do Flamengo, né? Jogando mal a temporada 2024. O Dudu, quando se lesionou, não foi mais o mesmo jogador, né? No Palmeiras. O Abel Ferreira meio que escanteou o jogador. Cássio também, temporada passada também não agarrou legal, né? Na meta do Corinthians. O único que, desde que chegou o Cruzeiro, jogou bem foi o Matheus Pereira mesmo, né? Manteve a regularidade dele, né? Eu acho ele um bom jogador, desde a época que ele jogava na Premier League, mas resolveu se aventurar lá no mundo árabe também, né? Jogando no próprio Al Hilal, né? Que antigamente não tinha nem esses fundos aí de investimentos aí dos árabes, mas é um excelente jogador que agrega muito com a camisa do Cruzeiro. Bom, ele pode dar certo no Cruzeiro? Pode, porque o Leonardo Jardim é um bom treinador. Mas eu quero ver o porém, né? Caso ele bote algum desses medalhões no banco, caso não esteja rendendo. Esse vai ser o problema dele. Porque para algum medalhão detonar ele, e futebol brasileiro é assim, é resultado. Botou o cara no banco, o time não rende, aí complica a situação do atual técnico. Né? O futebol brasileiro tem seu lado bom e seu lado ruim. E agora vamos falar do Clássico Mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quem é o favorito? Quem vai ganhar essa disputa de Minas Gerais? Será que é o Atlético? Será que é o Cruzeiro? O Cruzeiro montou um bom time, né, para essa temporada. O Atlético Mineiro se desfez de muitos jogadores, principalmente o Paulinho, que foi pro Palmeiras. Teve alguns jogadores que saíram também, foi o caso do Batalha, né? Se bem que eu acho o Batalha um jogador bem meia boca. Mas saiu, né? Era um jogador do clube. Mas tem ainda a companhia do Hulk ainda. Chegada do Coelho. Entendeu? O Guilherme Arana ainda mantido na lateral esquerda. O goleiro Everson teve proposta para ir pro Bahia. Famoso Bahia City agora, né? E não aceitou a proposta, preferiu ficar na meta do Galo. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nesse clássico, né? Vai ser um baita de um jogo, porque na pré-temporada lá nos Estados Unidos foi um jogo feio. Eu achei um jogo muito feio. Entendeu?
muita vontade, excesso de força e pouco futebol. Muito pouco futebol lá nos Estados Unidos. Mas era começo de temporada, agora já estamos caminhando aí para um progresso aí físico e de cada jogador. E vamos ver como vai ser esse Campeonato Mineiro, se vai ter alguma expulsão, se vai ter algum cartão, se vai ter muitos gols. Isso aí veremos. E para encerrar o nosso giro de notícias, vamos falar do Grenal, número 444. Muitas histórias para contar desse Grenal, né? O time do Grêmio com um bom elenco, depois da saída do Renato Portaluppi, né? E tem um bom elenco, tem o Bright White no ataque do Grêmio, tem alguns jogadores ali que desequilibram. O Internacional, com o técnico Roger Machado, ele teve uma boa regularidade ano passado, conseguiu se classificar para a Libertadores, com alguns jogadores bons ali também, né? No caso do Borré, que eu acho um baita de um centroavante, o Valência, o Wesley, meio que não deu certo no Palmeiras, né? E foi pro Inter, tá arrebentando. Meio que me impressionando também, porque eu não acreditava muito no Wesley, não. Eu achava que o Wanderson ia tomar a vaga dele ali. Ia ficar ali como o ponta esquerda do time. Mas o Wesley fez uma ótima temporada, méritos dele, e continuar ali no ataque ali do Inter. O Alan Patrick, que é o maestro do time, camisa 10, um jogador sensacional. Gosto do Alan Patrick desde a época do Shakhtar, que ele jogava lá na Ucrânia, um cara que desequilibrava. Teve uma passagem no Flamengo, que foi mais ou menos, não foi grandes coisas, mas também não foi uma coisa desastrosa, como foi a do Carlos Eduardo, né? E é um bom jogador, pode desequilibrar também. Tem o Vitão, que foi cobiçado até pouco tempo aí pelo Flamengo. E até hoje, né, tá sendo cobiçado aí pelo Flamengo, né? O Vitão tá ali na meta do Inter, né, como titular. Bernabé, que foi comprado aí recentemente, aí estava emprestado pelo Celtic da Escócia. E o time do Inter vai engrenando, né? Tá engrenando. Ainda tem o luxo de ter o Ener Valencia no banco ainda, né? Um excelente atacante também. Gosto do Ener Valencia também. O Internacional tem dois excelentes atacantes, que é o Borré e o Valencia. Às vezes até uma crueldade botar um dos dois no banco, né? Nesse caso, quem é um dos titulares é o Borré, né? O próprio Roger Machado aí esboça aí nos jogos. E vamos ver, né? Tanto favoritismo assim, né? É clássico, não tem favoritismo. Tem um que é melhor que o outro, mas clássico dentro de campo se joga. Bom, e é isso aí, goleiros do YouTube. Esse foi mais um giro de notícias aqui do Guanabara Esporte. Desde já agradeço aí a todos aí pelas visualizações. Se inscreva no canal também, ative as notificações e bora pra frente para mais um giro de notícias aí. Até a próxima, valeu!